Nós vamos continuar esse momento tão gracioso, tão importante, abençoado, que é estarmos juntos, cantarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Continuar estudando o Salmo 90, nossa meditação nesta noite. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Eu farei essa leitura do Salmo 90, seus 17 versículos. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a erva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua glória, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos por todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos aproveitar bem esse tempo, meditando neste salmo tão conhecido. Que o Senhor Deus fale conosco, ó Pai, esteja nos alegrando, esteja nos motivando, ó Pai, a buscarmos contar os nossos dias, a buscarmos, ó Deus, a confirmação do Senhor sobre as obras das nossas mãos. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos dia 31 sobre este tema, as melhores pessoas, o nosso tema para 2024. E naquela ocasião, nós aprendemos que pessoas melhores são as pessoas que aprendem a colocar o seu tempo, a sua agenda nas mãos de Deus. Às vezes nós pensamos em novos métodos, em novas ações, no início do ano, novas aquisições, mas Deus quer melhores pessoas. Ou seja, mais importante dos métodos, das ações, das aquisições, quem nós somos ou quem nós buscamos ser. E é interessante nós termos passado esse tempo e agora voltar a esse assunto. Eu estava lendo hoje uma passagem de um rapaz falando a respeito da questão das promessas de início de ano, e ele disse que 19 de fevereiro é um dia conhecido como
Quitter's Day, dia da desistência. Esse dia da desistência está baseado no aplicativo Strava, quando lá essa rede social de atletas ou de pessoas que praticam esporte, ela marca que 80% das pessoas abandonaram as suas promessas. 80% das pessoas abandonaram as suas promessas do dia 31, do dia 1º. É muito, né? É claro que estatística a gente sempre tem essa dificuldade, né, de entender, né? Eu até perguntei para o Gabriel, você já abandonou suas promessas? Ele falou, não, eu nem comecei ainda, porque depois do carnaval eu prometi para comer. Então, eu falei, não abandonou ainda. Eu falei, mas você nem começou, né? Quem sabe não começa. E nós, para sermos melhores pessoas, a gente precisa entender que é uma atividade diária. E eu separei esse salmo, o Salmo 90, especificamente porque o salmista, ele vai trazer essa frase, né, do versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, e tem muito a ver com esse tema de sermos melhores, não apenas buscarmos criar um plano, né? Nesse texto que eu estava falando, que eu li, o rapaz aqui falou que não adianta você estabelecer metas, mas não ter uma ação, um plano de ação. Porque lá no dia 31 você fala, não, vou fazer isso, vou comprar aquilo, tal, mas qual que é o seu plano de ação? Ou você faz uma meta, não é uma meta realista, uma meta impossível, então você desiste porque estava muito acima daquilo que você realmente pode fazer. Então nós precisamos entender que as metas não são de um dia só, mas são para todos os nossos dias. A gente vai voltar a esse versículo, aqui, só terminando essa parte inicial. Então nós falamos no dia 31 que nós, para sermos melhores pessoas, nós não precisamos pensar apenas em métodos, mas em quem eu sou, né? E aí nós falamos 2 pontos. Para nos tornarmos melhores pessoas, nós precisamos orar mais, porque é exatamente a partir da oração, da comunhão com Deus, que nós vamos ser transformados. A oração, ela é uma forma de nós estreitarmos essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, e a oração, ela nos transforma. Nós falamos que a transformação, ela acontece em 2 situações, em relação a Deus mostrar o que eu devo fazer, e também a Deus mostrar ou nos separar daquilo que nós não devemos fazer. É a partir dessa comunhão com Deus. A mesma coisa a leitura bíblica. Quando nós estudamos a Bíblia, nós somos transformados e fortalecidos pela palavra de Deus. E a única força, né, base para nós contarmos nossos dias, para nós vivermos bem, é a palavra de Deus, é a força de Deus que vem principalmente por intermédio da sua palavra. Hoje de manhã nós falamos que melhores pessoas são as que buscam as melhores coisas. Então nós precisamos buscar as melhores coisas, e isso vem no dia a dia, na vida diária. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Às vezes a gente conta ano. Nós temos talvez um aniversário em comum, que é o dia 31 para o dia 1º. Nós contamos o ano. Mas a vida, ela é muito mais do que um ano. Isso não é desanimador, pelo contrário, é animador, porque a cada dia nós podemos tomar atitudes que nos levam a mudanças, que nos fazem progredir, que nos fazem prosseguir em alguma coisa. Cada dia. O grande problema é que nem sempre nós entendemos essa necessidade de nos tornarmos pessoas melhores. A gente falou, melhores, pessoas melhores. Aí você fala, mas eu preciso melhorar mesmo? Até mesmo na vida material. Quantas pessoas falam, mas dá muito trabalho, né? Melhorar. Tá bom assim já, as coisas que eu tenho, o emprego que eu tenho, as coisas que eu vivo. Nós muitas vezes somos acomodados, e aí a gente, no lugar da preguiça, a gente fala, não, eu sou humilde, tá bom assim, não precisa de mais nada, não. Mas às vezes nos falta ação
para melhorarmos. Se isso já acontece nas questões físicas, nas questões financeiras, na vida pessoal, para que melhorar, né? Muito mais difícil em relação a sermos melhores para Deus. Mas Deus aceita do mesmo jeito que eu sou. Para que melhorar? Para que trabalhar mais? Não preciso tanto a igreja, não preciso orar tanto. O pastor tem que parar de falar, vai falar todo dia, a mesma coisa para a gente orar todo dia, ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque a gente acha que está bom. E a gente precisa acordar para isso, irmãos. Sempre é bom melhorar. Sempre podemos melhorar. Não é aquele desanimado que acha que tudo que faz está ruim. Não. É alguém que está trabalhando, servindo, o que você está fazendo já está no caminho, mas podemos melhorar. Podemos seguir. Ensina-nos então a contar os nossos dias. Essa é a ideia que nós falamos, não contar anos, contar os dias. E olha o verso 17, esse salmo ele tem esses dois versos que podemos dizer que se centrais, né? O verso aqui 12 e o verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor. Porque é exatamente a partir da graça, da misericórdia de Deus que nós podemos viver. Mas vamos atentar, eu não vou mostrar mais slides, olhe para a sua Bíblia. Nós percebemos esse salmo e às vezes parece que ele é um salmo pessimista, que fala de tristeza, de pecado, de morte. Mas repare que este salmo, ele quer que nós estejamos entendendo a real necessidade nossa. Porque para você entender que você precisa melhorar, que você precisa contar os seus dias, que você precisa de Deus para que Ele venha a agir com graça, confirmar as obras das nossas mãos, nós temos que entender o como é feia a situação, a nossa situação sem Cristo, ou a situação do homem sem Cristo. Nós não estamos mais sem Cristo, mas como é penosa a situação sem o Senhor. E aí ele vai descrever isso. Embora ele comece positivamente, né, ele diz aqui, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, ou seja, ele coloca positivamente que Deus é o seu refúgio, mas aí a partir do verso 13, ele começa a descrever a situação do homem no pecado. E ele fala aqui, né, Tu reduzes o homem ao pó. O que ele está falando aqui? Ele está falando de morte. Ele está falando da situação do homem sem Cristo. O homem sem Cristo está morto. O que é o pó? É a morte. Depois ele fala, aqui ainda no verso 3, Tu reduz os homens ao pó e diz, tornai filhos dos homens. Ou seja, tornai aqui, ele diz, retornem ao pó, voltem. O dia que o Senhor diz, volte, a gente faz o quê? Não, Senhor, dá mais um tempo. Não, a gente volta. Então, nós somos aqui totalmente dependentes. Aí ele fala, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Ele vai falar sobre a brevidade da vida nesses próximos versículos. Porque aparentemente a gente pensa que tem muito tempo. Só que a gente nem sabe o que é 1000 anos. A gente fala de 20, 30, 50, 100, cento e poucos anos e acha muito. Aí ele diz, mas e se fosse 1000? 1000 anos é como ontem. É como uma noite. Olha o verso 5, novamente falando de morte. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha. 3 coisas ele falou aqui. Arrastas como a torrente, é como o Senhor vem e nos arrasta, né? Uma enchente que nos leva. Depois ele fala como um sono. Um sono, sabe aquele soninho rápido? Pronto, dormiu, já acordou, já passou o tempo. Já passou, já está lá na glória. Como a relva que floresce, aí é uma planta que nasce e logo de tarde já morre, já murcha. Falando do homem sem Deus, verso 7.
Somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Todos os nossos dias passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Falou de sonho, agora falou que a nossa vida é como um breve pensamento. O homem, depois do pecado, ele sem o Senhor, ele vive diante da ira de Deus, não do amor, mas da ira de Deus. Ou seja, o salmista, ele prepara-nos para que nós tenhamos a consciência dessa necessidade de Deus. Ele chega aqui, por último, no verso 10, falando sobre a idade, que os problemas são em toda a idade, Adolescente tem problema, jovem, adulto, mas ele fala que chega uma certa idade que pode haver limitações. Na nossa época, nós percebemos que muitas pessoas estão chegando a uma idade mais avançada, com saúde, com disposição, e a gente quer chegar lá. Mas muitas pessoas no decorrer dos anos ficam doentes ou sofrem um acidente e perdem alguma mobilidade. Ou seja, quando chega numa certa idade, fica difícil. E aqui ele está exatamente descrevendo as dificuldades. E se ele chega a dizer que os dias são curtos, que a vida é curta, e aí ele vem no verso 12 e fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, a aproveitar esse tempo, a buscar o Senhor, a presença do Senhor. Os nossos dias, eles precisam estar na presença do Senhor, sobre o cuidado do Senhor. Qual é a nossa condição, irmãos? Lá daqueles 80% que já desistiram dos seus planos, dos seus projetos. Não, irmãos, nós podemos e devemos dia a dia estar na presença de Deus. Como ele disse aqui no início, buscar o Senhor como refúgio, buscar o Senhor como força, reconhecer esse poder e a grandeza de Deus. E assim ele pode confiar no Senhor em todo o tempo. Como que nós contamos os nossos dias? Essa palavra contar os dias, nós já ouvimos bastante sobre esse tema, que é exatamente aproveitar o tempo da melhor forma possível. Como nós falamos hoje cedo, com as melhores coisas. Não desperdiçar o tempo que passa tão rápido. Utilizá-lo da melhor forma possível. Mas mais do que isso, é contar os dias, é vivê-los em sabedoria, diante da palavra de Deus. Aqui diz, com essa companhia do Senhor, aí vamos alcançar o coração sábio. Vamos alcançar o coração sábio. O salmista descreveu a transitoriedade do homem para nos alertar dessa necessidade de hoje buscarmos o Senhor. Certa vez foi perguntado a Galileu Galilei quantos anos ele tinha. Aí qual foi a resposta dele? Eu tenho 8, talvez 10. Aí as pessoas falaram, mas como isso? Um velho, já senhor de barba, aí, tão avançada, aparentemente de avançada idade. E aí ele respondeu, eu tenho os dias que me restam. Tenho apenas o tempo que me resta. Os anos vividos já não os tenho mais, como não tenho as moedas que gastei. Então, quantos anos você tem? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. O que passou, já passou.
Nós não podemos e não adiantamos olhar para trás. Alguém disse que ninguém anda para frente olhando para trás. Tenta fazer isso para você ver. Andar para frente, olhando para trás. Então, o que foi para trás, ficou para trás. Você deve andar olhando para o tempo que você tem, andando para frente. Isso é o contar os dias que nos restam, aproveitar os dias que nos restam. Somos motivados, irmãos. E o nosso desejo é que nós estejamos motivados nesse ano, pensando nisso. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser uma igreja melhor. Nós vamos completar 39 anos de Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá. Nossa programação será no dia 25 de fevereiro. 39 anos. O que tem mudado esta igreja? O que nós estamos mudando? A nossa forma de trabalhar, o nosso jeito de ser. Nós sempre falamos que nós temos uma igreja abençoada. Nós temos uma igreja abençoada. Mas aqui que nos falta? Não precisamos melhorar nada? Em reunião de presbitério, eu costumo dizer que quando não tem problema, logo levanta alguém para arrumar problema. Sabe? Esse papel branco não podia entrar, agora é a hora de entrar o papel amarelo. E eu não estou exagerando, não. Às vezes as discussões acontecem dessa forma. Dessa forma. E aí, irmãos, aonde eu quero aplicar isso? Às vezes a nossa igreja não está enfrentando graves, sérios problemas. Às vezes nós, graças a Deus, estamos andando em paz. Mas aí a gente vai começar, não, para que pôs esse teclado aqui? Para que pôs aquilo ali? Olha, hoje é meu dia, né, de falar, e alguém falou no meu lugar. Fulano de tal nem agradeceu, eu sou o visitante. Então nós começamos a levantar problemas. E às vezes você pensa, mas esses problemas não dão em nada, dão. Talvez dão em coisas piores do que problemas grandes. Então nós precisamos, irmãos, ser pessoas melhores. E às vezes a gente exige tanto que o outro seja melhor, né? Se a gente está percebendo que o outro não está melhor, que ele é pior, é a hora da gente lutar para ser melhor. E de alguma forma ajudar este outro irmão. E crescermos junto como igreja. Eu preciso ser melhor, cada um dos presbíteros precisam ser melhores, assim os diáconos, essa igreja precisa ser melhor. E a gente tem visto mudanças, só que as mudanças causam desconforto, porque um gosta de uma mudança, outro não. Então vamos ficar sempre do mesmo jeito, que aí todo mundo fica contente, ou todo mundo fica descontente, né? Então nós precisamos estar abertos para coisas novas, sempre dentro da palavra, sempre dentro daquilo que nós somos como igreja presbiteriana do Brasil, como igreja aqui do Jardim Maringá. Mas precisamos estar juntos. E aí, mais pessoas se dispõem a trabalhar. Agora não temos mais problema. Não, aí que aparece o problema. Porque mais pessoas trabalhando, são mais pessoas que precisam umas ser submissas às outras, para assim servirmos ao mesmo Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, nos ajude. E aí o versículo 17, que a gente sempre tem que ler junto. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Que as nossas obras não sejam nossas, do nosso coração, da nossa ideia. Nós temos ideias muito boas, mas às vezes o Senhor fala, eu não quero isso. Eu não quero assim. Confirma a obra das nossas mãos. Ele fala 2 vezes, né? Mas para confirmar, ele começou dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor. Assim, Senhor Deus, conhece, me acompanha, me ajude. Tenha paciência comigo, seja gracioso, porque eu tenho dificuldades. Mas o Senhor confirma as obras nas nossas mãos. Que Deus assim nos ajude, irmãos, e que nós possamos entender, se a vida é curta, devemos contar os nossos dias. Se a vida é difícil, devemos pedir para que o Senhor confirme as obras
das nossas mãos. Que possamos estar motivados para crescer nesse caminho do Senhor, buscando a presença do Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, estarmos reunidos aqui. Sabemos que a única condição de nós continuarmos, de nós contarmos os nossos dias, ó Deus, a entrega nas Tuas mãos da nossa vida, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, porque por nós mesmos nós não somos capazes, nós não queremos, ó Pai, na verdade. Ó Pai amado, que o Senhor venha mudar a nossa vida, o nosso coração, para que nós estejamos desejosos de ser pessoas melhores na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, principalmente melhores espiritualmente, ó Deus, pessoas piedosas, pessoas que buscam a santidade, que buscam a paz. Ó Pai amado, que o Senhor venha transformar a nossa vida a partir de um compromisso com a Tua palavra, com a oração, Deus, com a comunhão com os irmãos. Obrigado, ó Pai, que o Senhor acrescente a Tua palavra aos nossos corações e esteja nos guiando mais nessa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém.